Vou explicar para os novatos, que tá cheio de novato aí, gente. Quem é novato me fala, sou novato, nunca vi uma aula sua. Os revolucionários do amor já sabem o que eu vou falar. Eu vou explicar para vocês o que é ser um revolucionário do amor e por que eu chamo os meus alunos de revolucionário do amor desde 2015. Essa turma de terça-feira, né, e todas as minhas turmas são turmas de revolucionários do amor. Quando eu digo que os meus alunos são uma tribo de revolucionários do amor, o que eu tô querendo dizer com isso? O que é ser um revolucionário do amor? Principalmente, o mais importante de ser um revolucionário do amor é você entender que o amor é a base de toda revolução. E quando eu tô falando de amor aqui, eu não tô falando de amor romântico. Quando eu me refiro ao amor aqui, eu tô falando a consciência. Consciência, verdade e vida. Por que eu não uso a palavra Deus frequentemente? Vou explicar também. Normalmente, a palavra Deus dentro da nossa sociedade, ela foi um pouco deturpada, né? Vocês podem observar isso. Bem-vinda, novata. Tem mais novata aí, gente, que não sabe o que é ser um revolucionário do amor? Me fala. E me fala também de onde vocês são. Eu não uso muito a palavra Deus porque existe uma série de linhas religiosas e também espirituais que trabalham muito com o que a gente chama de dualidade. E a visão dualista, ela normalmente usa essa palavra Deus. E o que acontece com a visão dualista? Quando a gente entende o mundo como separado, quando a gente entende o homem separado da natureza, quando a gente entende mulher separado de homem, corpo separado de mente, e Deus, aquele cara longe da gente, anotando os nossos pecados e a gente como pecador, a gente está dentro de uma visão dualista. A visão dualista, ela é uma visão que dá suporte para colonização, porque no momento que existe um Deus separado, o meu Deus é mais importante que o seu Deus. Né? Ela dá suporte para a escravidão, ela dá suporte para estupro em massa, etnocídio, genocídio, todos os tipos de violência e todos os discursos de violência que dão suporte para um discurso de pensamento. No momento que a gente entende que a humanidade é separada da natureza, sua linda, bem-vinda, Águia, essa noção de separação, humanidade de natureza, ela transforma as pessoas em um sentimento constante, individual, de tá sempre se sentindo incompleto, tá sempre se sentindo vazio. E daí, se você tem constantemente essa sensação, eu tô sempre me sentindo incompleto, tô sempre me sentindo vazio, tô sempre me sentindo deprimido, ansioso, suicida, você tem um mal-estar constante na civilização. O que é ótimo para a indústria do medo, é ótimo para a indústria capitalista, é ótimo para a indústria farmacológica, e é ótimo para a indústria pornográfica, e é ótimo para toda a indústria que, né, sustenta esse discurso separativista. Quando eu tô falando revolucionário do amor, eu tô falando justamente do oposto. Eu tô falando Deus não tá fora de você, a gente não tá separado da natureza. Homem e mulher não são polos separados, né? Esse conceito homem e mulher não é para estar vinculado onde ele está. Então todo esse entendimento de separação que vai estar desse lado daqui, desse entendimento de divindade, desse entendimento de mundo, não é sobre o que eu vou falar. Eu vou falar de um ponto de vista não dualista. Do ponto de vista não dualista, muita gente fala assim, tudo é uma grande unidade, tudo é amor. Quando você fala isso, é difícil colocar isso na sua cabeça. Né? Você fala assim, nossa, como é que eu compreendo isso? Porque a mente não é capaz de abarcar esse tipo de pensamento. Quando a gente começa a analisar o que isso significa, tudo está conectado. Então, né, se você pensar até mesmo os astros, eles estão conectados com a gravidade, numa grande dança cósmica, né, todo o seu sistema funciona, a sua cognição funciona para você estar escutando o que eu estou falando e ao mesmo tempo compreendendo, e toda essa galáxia de células que existe dentro de você, né, compõe um sistema, né, e tudo esse grande sistema desse planeta, né, porque nós somos terrâneos, como eu digo para vocês todos os dias de manhã, bom dia terrâneos, né, todo esse sistema é integrado, você não é separado das árvores, você respira, né, o oxigênio que elas produzem, não existe separação, né, a natureza ela é um contínuo, e esse contínuo, isso que tece esse contínuo, a gente chama de amor, verdade, consciência e vida, né, que é esse entendimento, né? Por isso que eu não uso a palavra Deus,
porque a palavra Deus está normalmente vinculada com esse entendimento dualista na maioria dos discursos. Né? Eu prefiro falar da palavra amor. E quando eu falo revolucionários do amor, são pessoas que são revolucionárias desse ponto de vista, do ponto de vista de compreensão que realmente a gente está conectado, realmente tudo é uma grande unidade de conexão de teias, e se você é conectado com tudo e a divindade é todas as coisas, não tem como você não sofrer com um menino passando fome, não tem como você não se contorcer, né, com toda a bifobia que está vivendo o nosso país, não tem como você não se contorcer com o número de travestis mortos, não tem como você dar mais importância para duas mulheres se beijando do que para as pessoas passando fome, para a queima da Amazônia, para a queima do Pantanal, né, para o tanto de gente que está morrendo, para o desgoverno da nossa saúde e para o desgoverno do mundo, né, como um todo. Então, entender que existe uma relação profunda entre compreender que tudo é uma grande unidade e uma sensação real de caridade e amor. E daí vem a minha crítica constante aos fast foods nos New Age espirituais que ficam vendendo uma espiritualidade voltada para um sistema capitalista. Voltada, você vai ter mais dinheiro, vai ter alma gêmea, né? Se você fizer o meu curso... Se você fizer o meu curso, eu espero que você tenha gozo e prazer pela existência. Né? É esse o meu objetivo, que você pare de ser uma pessoa deprimida, ansiosa, traumatizada e se comprometa com a verdade da sua alma, seja ela qual for. Né? Cada um tem uma verdade de alma. Então, né, isso é um revolucionário de amor, uma pessoa realmente comprometida em se entender como a grande unidade, que compreende que como ele está conectado com o todo, a paz interna dele é a paz do mundo. Né? Não tem como ter paz fora de você se você não tem paz dentro de você. Não dá pra ficar tentando acabar com o fogo da Amazônia se você não consegue lidar nem com o seu próprio ego, não consegue regar nem a sua própria planta. Mas você tem que fazer esse trabalho conjunto, tanto o interno quanto o externo. Né? Por isso que eu chamo os meus alunos de revolucionários do amor, porque eles têm esse viés de compreender que a base de toda a revolução é o amor, e o amor é isso tudo que eu acabei de explicar, que é um pouco complexo. Ficou claro? Dúvidas sobre esse assunto para os novatos? Se você já se identifica como um revolucionário do amor, a gente tem aula todas as terças-feiras, às 8 horas. Chegou um monte de revolucionário do amor agora, que eles já sabem que eu falo isso no início da aula, aí eles já chegam um pouco, uns minutinhos atrasados. Para quem não me conhece, meu nome é Sara, eu sou fisioterapeuta, sou acupunturista, eu trabalho com terapia tem mais de 20 anos. Eu fui chamada para a área de saúde da mesma forma que alguém é chamado para um caminho de sacerdócio. Eu comecei a área de saúde, eu tinha 14 anos. Eu fui shiatsu-terapeuta com 16, eu formei. Né? Estudei medicina chinesa a minha vida inteira. Abri clínica, tive toda a vida, né, classe média. Surtei um belo dia, como qualquer pessoa nessa sociedade surta. Fui viajar para curar minhas feridas e acabei chegando aqui na Chapada dos Veadeiros, moro em Alto Paraíso de Goiás. Trabalhei viajando o mundo inteiro, atendi o mundo inteiro, atendia na França, tem um paciente nos Estados Unidos, tem um paciente em Manaus, tem um paciente em São Paulo, Rio de Janeiro, vivia viajando. E a pandemia me trouxe essa situação de virar uma professora online. E daí aqui estou eu, divulgando trabalho sobre compaixão, amor, né, e uma profunda reverência à grande força da vida, ao amor. É isso, chegou a Vanessa, que é minha revolucionária do amor desde 2015. Ah, vocês que são lindos demais, coisas lindas. Obrigada. Me fala aí, novatos, de onde vocês são pra eu saber quem é novato. Muito bom ter vocês aqui. Bom, vou falar um pouco sobre a raiva na minha vida. Quem me conhece hoje acha que eu sou uma pessoa bem pacífica, né? Que eu transmito paz, né? As pessoas falam isso de mim, eu fico um pouco chocada com isso. Mas quem me conhece, assim, de mais tempo atrás, sabe? Que eu nem fui sempre assim. Quando eu era criança, e assim, criança mesmo, assim, já com uns 8, 9 anos, eu assistia jornal e eu sentia muita raiva. Eu sempre tive... Gravataí, olha... Essa é a primeira leva de revolucionários. Eu sempre tive uma raiva muito grande perante o sofrimento humano.
Então eu assistia jornal e eu ficava... Eu não conseguia me mexer, entendeu? Era desse grau, entendeu? Eu sou hipersensível, então assim, eu assistia o jornal, eu não conseguia me mexer depois. E eu não sei porque que eu assistia jornal com 8, 9 anos, possivelmente porque eu venho de uma família intelectual que todo mundo assiste jornal e assistia junto. Mas assim, eu sempre tive uma indignação muito grande com esse lugar, né, do ser humano assassinar outro ser humano, do estupro, né? Eu sempre fui muito sensível em relação a essas questões. E isso sempre me trouxe muita indignação. E como eu sempre trouxe muito essa indignação, eu sempre trazia essa indignação de forma de militância. Então eu comecei a ser militante, eu devia ter assim uns 14 anos que eu comecei a ser militante. E daí eu trazia muito essa raiva. E daí eu vim também de uma infância muito violenta, onde eu sofria mesmo agressões físicas e agressões morais constantes ali, né? Eu vivi num ambiente bem violento. Ah, isso é linda, que bom que você tá aqui. E essa coisa de você viver num ambiente bem violento, né? Você só tem duas opções, ou você expressa a sua raiva e vira uma pessoa agressiva, ou você embute a raiva pra dentro, né? Que foi o que eu fiz, eu embuti a raiva pra dentro e eu tinha muita raiva interna, né? Eu era um vulcão. Então, normalmente, é aquela típica pessoa que tu vai juntando raiva e daí chega um momento que ela explode totalmente, sabe? Conhece esse tipo de gente? Ela não é agressiva constante, mas ela vai juntando e no momento ela explode. Olha, o Denner chegou... eu era essa pessoa típica, né? Por uma infância muito violenta, né? Que eu já tinha juntado por essa super sensibilidade com o mundo, né? De me revoltar muito com a sociedade, de me revoltar muito com todo esse processo, né? Que a gente vem historicamente construindo, né? De colonização, de escravidão. É um negócio complexo. Você vai construindo uma raiva em torno do que é ser um ser humano, né? E daí juntava a raiva embutida de uma infância traumatizada. Então eu cheguei na minha fase adulta, eu era uma pessoa com uma coletânea de raiva. E eu sentia dores no meu corpo físico, assim, no corpo inteiro. Eu tinha dor crônica. Então eu tinha dor de cabeça, dor lombar, e a dor ia andando de um lado pro outro. Aí eu num dia acordava com dor no ombro, no outro dia com dor no joelho. Eu era bailarina profissional ainda por cima. E daí, tipo, tudo doía. Tudo doía. E foi só piorando, assim, desse momento, eu tive relacionamento abusivo, tipo, virou uma bola de neve, assim, gigantesca, tipo, tanta raiva que eu fui criando, né, com a humanidade, porque você vai crescendo e vai percebendo que as coisas são cada vez piores, entendeu, né, você vai entendendo, né, os pormenores de toda a colonização, de toda a escravidão, você vai sentindo aquela coisa, aquele asco, né, e aquilo foi me entupindo, né? Ficava aquelas bolas assim na garganta que você não sabia o que era, sabe? E daí às vezes batia no peito, tipo, dor de fígado, tipo, tudo ia. E daí a gente tentava, né? Fazia meditação, ia no centro espírita, ia na montanha, encontrava com um xamã não sei aonde, fazia o diabo a quatro. Tentava de tudo quanto é jeito, uma forma de conseguir liberar esses bolos todos que eu tinha, né? Muito complicado. E daí um belo dia eu achei uma ferramenta de expressão de raiva. Que é aquele tipo que alguém me deu uma almofada e falou, fica aí socando a almofada até isso se aliviar. E assim, eu fiquei por 30 dias todos os dias fazendo isso. Eu não sei se vocês precisam disso. Se vocês são pessoas extremamente traumatizadas, né, com todos esses sintomas que eu falei, talvez você precise disso. Porque o que acontece? A raiva, ele é um sentimento muito reprimido na nossa sociedade, né? Em nenhum momento alguém virou pra mim e falou assim, tá tudo bem você sentir raiva, tá tudo bem você tá revoltada. Você tem que estar revoltada mesmo, porque isso aí que tá acontecendo é terrível. Ninguém nunca falou isso pra mim. Ninguém nunca pegou no meu olhinho e falou assim, olha, tá tudo bem, você tá puta, porque realmente é pra gente tá puto. Ninguém nunca falou isso pra mim. Então eu tô falando isso pra vocês, gente. Se você está aqui, você está puto, você tá com razão de tá puto, né? Você tem que valorizar essa puteza, de uma certa forma. Porque não estar revoltado com a situação com que a gente se encontra é totalmente anormal, né? Você não tá revoltado com a situação
de que enquanto a gente vai fazer essa live, no mínimo uma criança no Brasil vai ser estuprada e uma pessoa negra vai ser morta, é de se estranhar. Só no nosso país, né? É de se estranhar. Então, assim, tá tudo bem mesmo a gente tá puto. A questão é o que a gente vai fazer com a nossa raiva. A gente tem normalmente duas características. Ou a gente vira pessoas agressivas e explode em cima dos outros, ou a gente faz o oposto, que era o que eu fazia. Punha tudo pra dentro e, né, tudo doía. Tudo doía. Falta de companhia pra raiva é difícil. Porque ninguém dá conta da raiva do outro. Ninguém acompanha quando uma pessoa tá tendo um acesso de raiva. Ninguém faz um círculo em volta dela e fala, vamos gritar todo mundo junto, porque realmente tá muito ruim. Talvez, possivelmente, né, em tribos... Não é tribos que falam, em nações mais saudáveis, em povos mais saudáveis, talvez eles façam isso. Eu não sei, porque eu não convivo tanto com povos originários. Gostaria de conviver mais. Mas na nossa sociedade capitalista, a gente não tem espaço para isso. Para realmente acolher e escutar a raiva do outro. Por exemplo, você tá, né, Vanessa, minha amiga, 1000 anos. Aí se ela tem um piti de raiva, quantos % das pessoas são capazes de escutar a raiva dela? Né, de ter um círculo em volta, eu vou escutar a sua raiva. A raiva é seu aliado. A raiva faz bem pra você. Né? E daí a gente tem que nomear por que a raiva faz bem. Vocês já entenderam que tipo, é meio impossível não ter raiva, né? A maioria das pessoas com que eu convivo, além, né, de toda essa questão, né, de uma análise clara da sociedade, né, de um mínimo de análise clara gerar essa raiva, né, a maioria das pessoas que eu convivo tem algum traço familiar, infantil, de trauma, abuso, de violência, de agressividade, qualquer um desses. E, né, em média, os homens, eles têm tanto medo de virar aquele quadro agressivo, os homens que se interessam por tudo que eu falo, né, espiritualidade, sexualidade consciente, eles têm tanto medo desse lugar agressivo que eles se reprimem super, e as mulheres não têm espaço, porque elas foram educadas de tipo, não, mulher não tem raiva, né, mulher é tipo santa, ela só tem essa opção de ser santa ou ela é puta, né, então ela fica tentando ser santa porque ela não quer ser puta, e ninguém dá uma opção segunda pra ela, né, ela só tem essas duas opções, então a raiva, ela é algo que a gente não sabe lidar na nossa sociedade. Né, em nenhum âmbito. E a grande questão é como é que a gente aprende com a raiva? Como é que a gente faz com que a raiva seja nosso aliado dentro de um crescimento espiritual? Tá curando a dor da solidão perante a raiva? Que bom, Vanessa. É uma pergunta muito importante isso. Como é que a gente transforma essa raiva no nosso aliado? Voltando à minha história, né? Quando eu percebi que eu estava com todas aquelas raivas, eu comecei a fazer exercícios de escuta da raiva, eu comecei a identificar que a raiva, primeiro ela foi muito mal traduzida, ela foi muito mal compreendida. A raiva, ela é fundamental para você estabelecer bons limites, para curar os seus traumas e para inspirar a mudança. O livro que eu citei bastante, né, quando eu estava chamando para essa live, que é o livro do Dalai Lama, que ele fala Sinta a Raiva, ele fala muito sobre isso, como a raiva é um motor de inspiração. A raiva, ela nos move. Dentro da medicina tradicional chinesa, a energia da raiva é a energia da madeira. A energia da madeira para a medicina chinesa é a energia do trabalho. Então a raiva, ela te movimenta, ela faz o vento. O vento, ele mobiliza as coisas. Né? A raiva, ela mobiliza. Se você tem a sua raiva repreendida, que é o que a sociedade faz com a gente repreende essa raiva, o que acontece? A gente fica sem energia para se movimentar. A gente não tem como criar ações. Né? E o Dalai Lama, ele defende que uma raiva mal utilizada, lógico, ela vai ser agressiva, mas uma raiva bem utilizada é a raiz da nossa compaixão. Né? Quando a gente utiliza essa raiva, essa revolta, para voltar em ações de compaixão, né? Em ações de benefício para a humanidade, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu me revolto muito com prostituição infantil. É uma coisa que assim, tipo, dói nos meus ossos
pensar que existem crianças sendo vendidas para o mercado de prostituição. Isso dói, assim, muito. Então, assim, isso me mobiliza para pensar formas que eu posso dar suporte para que o mercado de prostituição infantil acabe, né? Eu também tenho várias revoltas em relação ao mercado do sexo, à pornografia, né? É um lugar para mim muito revoltante. Então isso me mobiliza, por exemplo, a ser uma educadora de sexualidade consciente. Porque no momento que você tem pessoas que têm uma sexualidade consciente, elas param de consumir esse tipo de coisa. No momento que elas param de consumir esse tipo de coisa, a gente começa a ruir o sistema por baixo. E ruir o sistema por baixo é fundamental. Então, no momento que a gente usa essa raiva que a gente tem sobre qualquer coisa, daí você tem que realmente olhar e tipo, o que me dá realmente revolta? Isso é uma motriz fundamental de movimento. Lembra isso que eu te expliquei da medicina chinesa? A raiva, ela está relacionada com o movimento, com o trabalho. Se você reprime, você não tem como se movimentar. Você não tem como se mobilizar. Então, a raiva é um motor que vai gerar uma sociedade de compaixão. Se você repreende a raiva coletivamente, que é o que a nossa sociedade faz, porque se você analisar o mal-estar da sociedade do Freud, né, a gente tem 2 princípios básicos reprimidos para... Ai, gente, cheia de tratora maravilhosa aqui, suas lindas. A gente tem 2 princípios básicos reprimidos para criar o mal-estar da civilização. Um deles é a repressão sexual, que eu falo muito nas minhas aulas, né? Não vou ficar repetindo aqui. O outro é a repressão da raiva. Quando a gente reprime a raiva dentro das pessoas, né? Reprime essa revolta, a gente cria pessoas muito fáceis de serem manipuladas, né? Se você está muito conectado com a sua raiva, com a sua revolta, você não vai ser fácil manipulado, né? Não dá para manipular uma pessoa que tem raiva. Mas o que acontece? A raiva no nosso sistema, as pessoas não sabem lidar com ela, elas reprimem. Elas reprimem as pessoas com raiva, falam, não, isso é feio, isso não pode, isso tá errado, né? Principalmente no meio espiritual, né? Não sei quantos de vocês estão no meio espiritual, mas as pessoas, imagino que as pessoas espirituais são pessoas que falam assim, e falam gratiluz, ai, tudo é tão bonito, tudo é tão belo, ai, que lindo. Eu escuto isso, eu já quero, né, eu tenho um troço já. Eu não consigo lidar com esse tipo de entendimento de espiritualidade. Porque como eu expliquei desde o início, a espiritualidade desvinculada de um entendimento que somos todos uma grande unidade, para mim não faz sentido. E se eu sou uma grande unidade com todo e tem 200 mil, né, milhões de pessoas morrendo só dessa pandemia, né, mais o número de mulheres mortas, mais a violência doméstica que aumentou trocidamente com as pessoas ficando em casa, né? O número de pessoas sendo estupradas, não tem como eu ficar, né? E, né, quando vem uma pessoa como Dalai Lama falar pra você, falar assim, sinta raiva, porque a raiva é um motriz da compaixão, você fala, realmente, não sou só eu que tô concordando que a raiva deve ser dita, não tô incentivando que vocês saiam quebrando tudo, não é esse tipo de revolução que eu prego com os meus revolucionários do amor, né? Você realmente fazer as pazes com essa raiva, né? Fazer as pazes com a raiva é entender o que ela quer te dizer. Eu vou falar mais sobre isso, deixa eu ver a pergunta da Luana. Nem tinha visto que você tá aqui, meu amor. Tô com raiva de outra pessoa, como utilizar isso sem ficar confusa e dizer coisas sem pensar? Vou ensinar uma coisinha pra vocês muito legal. Fecha sua mão. Eu tô muito didática hoje, gente. Esse aqui, os seus dedinhos vão ser o seu córtex frontal. O seu córtex frontal tá aqui na parte de cima do seu encéfalo. Eles são a sua personalidade. Eles são a parte mais desenvolvida da sua cabeça. Eles são o seu adulto. E daí, o que acontece? Dentro, né, da sua parte adulta, de você que consegue ter cognição, dentro deles mora o seu sistema límbico, que é o dedão que tá aqui. A ponta do seu sistema límbico chama amígdala. Quando a amígdala é ativada, isso que a Luana falou acontece. Você tá com raiva da outra pessoa,
você fica confusa, você faz coisas sem pensar, você grita, você não consegue raciocinar. O que que acontece? Explicando bem didaticamente, né? O seu sistema nervoso, quando ele sente raiva, ele ativa a amígdala e isso aqui, ó, o seu córtex frontal, ele dispara, ele desaparece e você fica coordenando a sua vida apenas a partir da amígdala. Só que a amígdala ela é incapaz de coordenar a tua vida. A amígdala ela serve para você fugir do leão. Ela é ótima para isso. É um sistema maravilhoso para você sair correndo, gritando, fera selvagem. Aí uma pessoa vai lá e desencadeia a sua amígdala. E daí o que que acontece? O seu córtex frontal, ele desaparece. Desaparece a sua razão. Né? E você faz coisas que você se arrepende depois. Quem nunca fez isso? Levante a mão a pessoa que já fez um monte de burrice por conta de raiva. Né? Eu tenho clássicas. Né? Eu já gritei com a minha irmã no Natal. É uma típica minha. Eu gritei com a minha irmã no Natal. Pensa. Né? O que a gente tem que fazer quando isso acontece? Quando esse tipo de coisa acontece, a primeira coisa que você tem que fazer é não se culpabilizar e respirar. Parece bobo, né? Mas a primeira coisa que a gente faz é esquecer que a gente tem que respirar. Quando alguém nos agride, a primeira coisa que a gente tem que fazer é prestar atenção na nossa respiração. Se você entra num ciclo de respiração muito rápido, mais esse sistema da amígdala vai ser alimentado. E daí vai disparar um monte de neurotransmissor, que daí você vai ficar confuso, você não vai falar coisa com coisa, você vai começar a agredir a pessoa. Todo mundo conhece isso, né? Você ficou puto, aí você se arrepende, depois aí vem a culpa, e daí você entra assim quase uma semana de culpa. Como é que a gente lida melhor com essa amígdala? A gente tem que fazer as pazes com ela, né? Você tem que fazer aliança com a raiva, né? Tem que conseguir lidar com ela bem. Vocês gostaram do meu exemplo, gente? Tô me achando tão didática hoje. Como é que a gente lida com ela daí? Questão número 1, respira. Respira. Questão número 2, vai pro corpo e faz alguma coisa corporal. Eu normalmente recomendo, vai pro banheiro sozinho e grita na tua mão. Né? Se movimenta, cerra os dentes, só com o travesseiro se movimenta, porque a amígdala, ela serve para fugir do leão. Então, se você não faz movimentos corporais, todos aqueles neuroquímicos produzidos para fugir do leão, porque né, a raiva, né, essa pessoa falando com você, é como se fosse uma ameaça, você se sente ameaçado. Você se sente ameaçado, você quer o quê? Você quer brigar. E daí, se você repreende a sua raiva, a sua energia vai diminuindo. E daí você fica confuso, fica maluco, não consegue falar coisa com coisa. Né? Todo mundo já passou por isso. Eu já passei várias vezes. Aí, o que você faz? Respira. Faz algum movimento corporal, mesmo que seja vai no chão, bate o pé, entendeu? Né? Tipo, dá uma de criança birrenta. Tipo, vai, até você conseguir, né, tomar consciência e ter curiosidade e compaixão. Essa é a parte mais difícil. Realmente começar a ter curiosidade e compaixão. Quando você aprende a ter curiosidade e compaixão sobre os sentimentos, a sua relação com os sentimentos muda. Porque quando eu falo assim, gente, a raiva é sua aliada, é o oposto que a sociedade fala pra você. Né? Quando você entende que todos os seus sentimentos são seus amigos, eles estão ali pra te ajudar a entender o mundo melhor, né? E quando você fala isso pra uma criança, você pega uma criança de 5 anos e fala assim, fica com raiva mesmo, porque a raiva é importante pra você, você muda o mundo, entendeu? Você não fica criando essas crianças tudo castradas, zumbi, que não consegue fazer nada. Né? Porque a sociedade tá criando um monte de gente castrada, zumbi, que não consegue fazer nada. Né? Essa motriz de revolta, ela é muito importante. Mas não dá pra ela ser explodida, né? Não dá pra gente explodir, né? Por exemplo, a Luana falou um negócio comigo, eu fiquei puta com a Luana, mandei ela lá pra PQP. Aí, como a gente é muito amigo, eu vou ficar deprimido uma semana, vou ficar sem graça, vou ficar tímida. O que eu faço? Eu faço todos esses passos, né? Respiro, faço movimentos corporais, tomo consciência e começo a ficar curiosa.
Aí a curiosidade tem que ser assim: por que aquilo que a Luana falou pra mim me deixou tão puta? Por que isso me agride tanto? Quando a gente começa a ter curiosidade e compaixão, a forma com que a gente lida com as coisas muda. Por exemplo, quando a gente começa a ter curiosidade e compaixão, por que você tem tanta raiva? Você começa a descobrir, por exemplo, tá, eu sinto muita raiva da sociedade porque eu sou hipersensível. É um exemplo. Eu sou hipersensível, aí eu sinto muita revolta porque eu consigo sentir no meu corpo o sentimento do outro. E daí eu vejo esse sofrimento coletivo e isso me revolta, dói em mim, dói no meu corpo. Porque eu sou hipersensível. E daí isso me mobiliza para eu fazer uma mudança no máximo que eu posso fazer, no máximo que eu posso alcançar, né? As micropolíticas. Eu consigo alcançar aqui esse tanto de pessoas. Se cada uma de vocês chamar mais gente para essa live, eu alcanço mais pessoas, né? Que é o que eu espero que vocês façam com a raiva de vocês, né? Peguem essa revolta e chamem mais gente, né? Para pensar sobre esses assuntos. Dúvidas, perguntas? Ficou claro a história da amígdala, do sistema límbico, do que fazer? É muito importante a gente pensar que existem esses dois tipos de pessoas, né? Existe aquele agressivo que vai soltar os cabelos em cima da pessoa, existe aquela agressiva pra dentro, que vai sempre engolir a raiva. E é muito importante você reconhecer qual desses personagens você é, né? E como que você reage a cada situação, né? Essa coisa de autoconhecimento funciona, por quê? Porque no momento que você sabe que certas coisas vão te dar um elemento de você ficar tipo puto, querer quebrar tudo, você já sabe que isso vai acontecer. Aí quando você tá quase lá, você já vai pro banheiro fazer uma coisa, você já sai de perto. Eu vou dar um exemplo claro. Eu tenho uma relação com a minha mãe que por muitos anos foi muito difícil. E caso vocês não saibam, gente, buscador espiritual, o projeto maior da vida dele é você conseguir fazer as pazes na sua relação de ancestralidade, né? Então isso me causava muito angústia. Eu ter uma relação tão difícil com a minha mãe. Porque ela começava a falar certas coisas e aquilo me dava uma revolta que eu queria explodir. E eu realmente explodia. Só que eu explodia perto dela, ela assistia isso. Aí eu comecei a me treinar. Quando eu via que ela tava indo pra esse lugar, que ela começava um discurso que ia, assim, tipo, ficar intragável, preso na minha garganta, que ia me agredir, eu pegava o carro, saía de perto dela. Respirava fundo e ia embora. Né? Até eu conseguir começar a ter curiosidade e compaixão de por que quando ela fala esse tipo de coisa me magoa tanto. No momento que você começa a se indagar e ter compaixão pelo seu sentimento e começar a realmente tipo, fazer esse trabalho de auto-inquirição, de auto-perguntamento, auto-inquirição é você voltar pra dentro e se auto-questionar. Por que quando ela fala isso me machuca tanto? E realmente trazer a raiva como uma estrutura de cura de trauma. Porque eu falei que a raiva ela é fundamental para ela inspirar compaixão, mas ela é também fundamental para curar os seus traumas. Então eu tinha uma série de traumas infantis que precisavam ser curados. E eu só consegui fazer isso quando eu comecei, né? Eu fiz todo o processo, né? Primeiro eu ficava muito agressiva, depois eu fugia para perto de longe dela para ela não ver a minha situação, e depois eu fui, né, me auto-perguntando, me auto-inquirindo para eu conseguir curar os traumas infantis que eu tinha em relação a ela. Hoje em dia, quando ela começa a falar isso, eu consigo simplesmente respirar e ter compaixão, ter empatia. Mas é um processo, gente. Né? Jornada espiritual é um processo, não acontece de um dia para o outro, né? Não existe fast food espiritual mágico, isso é balela de internet, né? Não compra um curso e você muda a sua vida. Quer dizer, depende do curso, tem curso que muda a sua vida. Mas assim, né? Existe todo um processo. Faz sentido isso, gente? Entenderam esse negócio da amígdala? E daí, pensando essa relação, você pode imaginar que a raiva é como uma criança. Tipo uma criança birrenta. Você imagina que é essa emoção que tá dentro de você. Você tem dentro de você uma criança que quer fazer... Ela quer quebrar tudo, entendeu? Ela tá puta com o universo. Ela é uma criança.
Se ela é uma criança, a última coisa que você quer é que ela dirija a sua vida, ou seja, você não pode dar para ela nem o volante, nem você pode enfiar ela no porta-mala, porque ela é uma criança. Se você enfiar ela no porta-mala, ela vai destruir a sua vida inteira. Quando você tem essa característica, né, igual a minha, de embutir a raiva pra dentro de você, é isso que você faz com a sua criança raiva. Você põe ela no banco de trás do passageiro, no bagageiro, e você tampa o bagageiro. Quando você faz isso com a raiva, ela destrói todo o seu sistema, né, porque você vai produzindo todos aqueles, né, corticoide, adrenalina, você se entope de, né, um monte de neurotransmissor inflamatório, você começa a ter dor crônica, porque aquela raiva embutida, ela vai gerando inflamação para tudo quanto é lado, né? Ela vai realmente, tipo, pegando você em tudo quanto é lugar. É a famosa pessoa que tem raiva reprimida, é aquela que fala, ai, dói aqui, aí amanhã dói aqui, aí no outro dia dói aqui, no outro... Sabe aquela dor que anda? Você vai no fisioterapeuta e fala pra você, ai meu Deus, o fisioterapeuta que não é médico chinês fica perdidinho. Fala, ai meu Deus, o que eu vou fazer com essa pessoa? A dor dela anda. Né? É essa pessoa que pegou a raiva e pôs no banco de trás do porta-mala e fechou. Fechou e não falou mais com ela. E tem aquela pessoa que deixou a raiva dirigir o carro, que essa é famosa, né? Que é aquele famoso que começa a gritar com todo mundo, quebra todas as coisas, bate, né? Abusa, faz o escambau. Esse também é famoso. O que você deveria fazer com uma criança que existe dentro de você e está com raiva? Óbvio que o que você devia fazer com ela é escutá-la. Porque a criança, ou a emoção raiva, ela tem informações fundamentais para sua vida. No momento que você torna a raiva o seu aliado, você descobre coisas fundamentais. Se eu tivesse escutado a minha raiva desde criança, né, se eu, quando criança, tivesse tido alguém, igual vocês estão tendo aqui, alguém para falar, olha, raiva é importante, raiva é fundamental, raiva tem que ser escutada, raiva tem que ser posta para fora, senão isso aí adoece você e adoece a sociedade. Né? Se você não tem um modelo ou uma pessoa falando isso para você, né, isso vai gerando uma série de dores internas. E se você não conversa com a sua raiva, normalmente você não impõe limites e você põe todas as pessoas na frente e você não se compromete realmente com a sua alma, com a sua essência, com o seu propósito de vida. Né? Tá cheio de trator aqui, vou dar um exemplo bem do mundo do marketing digital. Se você olha para o marketing digital, né? Vocês conhecem o marketing digital, né? É aquela coisa bem patriarcada, né? Que fica tentando te embutir um monte de coisa. Compra isso, né? Senão sua vida vai acabar, que não sei o que lá, porque eu vou te dar uma coisa de graça, daí você vai ganhar. Sabe essa propaganda que fica passando aí do seu lado, que você quase morre? Você não consegue nem respirar. Se você não se revolta com esse tipo de pensamento, que é o tipo de pensamento capitalista, se você não se revolta com o patriarcado, em qualquer expressão, seja ele, né, na empresa, nos relacionamentos, no sexo, na espiritualidade, porque também existe espiritualidade patriarcal, que fala pra você assim, você tem que fazer tal coisa, senão você vai morrer, sabe esse tipo de espiritualidade? Senão você vai pro inferno, ou se você não fizer esse retiro, você não vai ter não sei o que lá do seu sadhana, né? Também existe toda essa lógica. Se você não se revolta com isso e realmente olha para a essência da sua alma, você não consegue voltar para sua alma, né? É a raiva, ou seja, é a revolta por tipo, isso não tá certo, isso tá errado, que te faz construir um caminho novo, né? Que te faz construir um marketing intuitivo, um marketing verdadeiro, um marketing com alma, ou te faz construir uma dança verdadeira, né? Tem gente aí que é bailarino, te faz construir um projeto artístico de verdade, te faz construir algo verdadeiro com a sua alma, né? A raiva, ela te reconecta com a sua essência. Aliás, todos esses sentimentos que a sociedade não gosta, eles são fundamentais para te reconectar com a sua essência. A tristeza, ela te leva para dentro, ela te leva para o seu verdadeiro, para a essência do seu ser, né? Se você não ficar triste, nunca, se você tá sempre feliz, né, dosado ali no antidepressivo, você nunca vai voltar para dentro. Você nunca vai voltar para sua essência, né? Se você não se percebe com raiva, né, você também não volta para sua essência. Então todos esses sentimentos que as pessoas julgam negativos, na verdade eles são positivos. Quem não sente raiva nenhuma tá reprimindo.
Ou tá anestesiado, né? Tá reprimindo ou tá anestesiado. Normalmente quem fala isso é a mulher, inclusive. Não sinto raiva nenhuma. Eu chutaria que você repreendeu a raiva de um tanto e que tem uma coisinha, uma chavinha lá que tão forte dizendo que sentir raiva é errado, que você é incapaz de entrar em contato com esse sentimento. Né? Porque a mulher é ensinada a ser serviçal, a ser boazinha, a fazer tudo, a dar conta de tudo, a dar prazer sexual pro marido, cuidar dos filhos, fazer o diabo a quatro, né? Agradar todo mundo e tá sorrindo e tá feliz e não ter sentimento, né? É isso que eles esperam da mulher. Né? E daí, se você reprime tão grandemente todos esses sentimentos de tristeza, de depressão, de raiva, de ansiedade, você surta em algum momento. Marília, sua linda! Eu fico animado quando aparecem os revolucionários do amor antigo. Ludmilla também, um monte de revolucionário do amor antigo, gente, estão arrasando. Ó, vou fazer resumo. Vocês têm pergunta? Vocês estão tão quietinhos. Vou fazer aqueles meus resumos da Flash. Sinto vontade de quebrar tudo, não sei que não posso. Da história o meu estômago. Quebre tudo, meu amor. Existe uma ideia que a gente devia criar, eu falei isso no início, clubes onde fosse normal expressar raiva. Tribos onde fosse normal. Os meus alunos, eu acho super normal se um levantar, começar a gritar na mão, socar o travesseiro e voltar. Isso é normal nas minhas aulas, né? Porque eu vou mexer em feridas em lugares fundamentais, né? Se eu não mexer nisso, não tem transformação. Não tem transformação se você não for lá na caverna. Então, ter companhia pra expressar raiva é uma coisa. Chama aquela amiguinha que tu sabe que é puta com tudo isso que eu acabei de falar e vai quebrar garrafa, vai socar travesseiro, né? Vai gritar na mão, vai fazer birra. Clube da luta, é. Mas e lembrando que no clube da luta é importante que a gente não se machuque, né? É uma regra básica, não dá pra se machucar. Encontros de quebrar prato, jogar copo na parede, gritar, socar tudo, total. Gente, eu tenho esse tipo de prática, porque a gente tá no momento pandemia, mas os meus cursos eu ensino isso na prática, ao vivo, né? Eu ensino esse tipo de coisa. E daí a gente faz coletivamente. Quando você faz coletivamente, é tão bom, porque você se sente uma pessoa normal, entendeu? Porque a raiva é tão repreendida na nossa sociedade que você se acha até errado de sentir raiva. Aí os Belo Horizontino, um monte, ó, chegou um monte, ó, Priscila Pata, Vanessa, Sara, pode tudo juntar pra quebrar tudo. Tô vendo aí um monte de Belo Horizontino. Vocês fazem um filme e me manda, pelo amor de Deus, porque eu quero ver essa cena de vocês quebrando tudo. Faz um filme. Vou resumir então, tá? Se você tiver alguma dúvida, te fala aí. Antes de eu resumir, vou pedir o print, que eu esqueço, né? Vou resumir primeiro. Só linda. Ó, então, a raiva é um instrumento fundamental espiritual. Quem disse isso? Dalai Lama. Eu tenho a prova. Dalai Lama falou isso. Vi na novela Livre pra Voar quando era pequeno. Então, a gente tem que lembrar, quando alguém falar que sentir raiva é errado, você fala pra ele, não, gente, Dalai Lama falou que a gente tem que sentir raiva. É um ótimo exemplo. Quando você ficar puto, você fala, não, gente, o Dalai Lama falou que é tudo bem a gente sentir raiva. Ele falou da importância da raiva e da raiva como uma ferramenta espiritual. Como que a raiva pode ser uma ferramenta espiritual? Quando você utiliza ela como motriz para compaixão, né? Você utiliza a raiva que você tem para as pessoas passando fome, da injustiça social, dos absurdos ambientais, você mobiliza isso para quê? Para ação, né? A raiva nos mobiliza para ação. E a ação é a compaixão. Compaixão é amor em ação. Meu marido, infelizmente, é a única pessoa que desperta muita raiva em mim e nunca consigo me controlar. O que você me diz? Eu vou responder essa pergunta no resumo.
que eu vou voltar nos passos para você fazer sobre a raiva. Mas já adiantando, gente, relacionamento, a pessoa com que você escolhe ter um relacionamento amoroso, ela é a chave fundamental para sua espiritualidade, porque ele vai fazer com que você sinta raiva, apego, né? Ele é realmente um motriz de você exercer compaixão, paciência. Eu não vou abarcar esse assunto agora não, senão ele vai virar longe demais. Mas eu vou falar sobre algumas estruturas que você pode fazer. Então, em resumo, a raiva é uma ferramenta espiritual e ela é fundamental para a transformação, para a compaixão e para ela inspiração. Essa é a questão número 1. Questão número 2, a raiva é fundamental para você estabelecer limites, barreiras, né? Uma das coisas que você falou, Cida, se o seu marido tá te pondo muita raiva, você tem que rever as barreiras. Raiva saudável sabe dizer não. Não, não quero, não tô afim, não tô disponível, não tô nem aí, né? Isso é uma raiva saudável, né? De você saber estabelecer limite. Então, se você não tem uma raiva saudável, você não consegue estabelecer limite, então você sempre se autoabusa. Outra questão que eu falei que é super importante é que a raiva cura trauma, né? A raiva, ela pode ser utilizada para curar os nossos traumas. Quando você começa a observar a sua raiva e permitir que a sua raiva flua, ela é fundamental para a cura de traumas. E daí eu falei um pouco da medicina chinesa, né? Dessa importância de entender que a raiva, ela é movimento, ela é trabalho. Dentro da medicina chinesa, quem mobiliza a raiva é a madeira e o fígado, né? E esse entendimento que a madeira, ela cresce para todos os lados, ela é o vento, ela dispersa, ela mobiliza. Isso da raiva inspirada, ela gerar ação, ela tem muito a ver com esse elemento da medicina chinesa. Dentro da medicina chinesa, a raiva é importante, ela deve ser cultivada, ela é saudável, né? Ela não é uma coisa ruim. E daí eu falei um pouco, né, do que acontece no nosso sistema nervoso quando a gente sente raiva. Aí eu fiz esse, né, como é que chama isso, gente? Que você fecha a mão? Não sei em português. Esqueci o nome. Você fecha a mão e você imagina que esse aqui é o seu encéfalo. Quando você imagina que esse aqui é seu encéfalo, o que acontece? Esses dedinhos aqui são seu córtex pré-frontal. Aqui está a sua personalidade, o seu ser adulto, o seu ser que raciocina. Essa é a parte mais novinha do seu encéfalo, né? Que faz você, né, raciocinar, né? Que consegue dirigir. Lá dentro tem o quê? A raiva e todo o sistema límbico, né? Bem na ponta do seu sistema límbico tem a amígdala. A amígdala, a Luana falou comigo no direct. Ela disse que a live travou pra ela. Figa! Tá vendo? Tinha que ser um bailarino de hip hop pra saber como é que chama isso em português. A figa. Você imagina que a figa, eu tô desenhando aqui o seu encéfalo. Aqui é o seu córtex pré-frontal. E o seu córtex pré-frontal tem seu raciocínio, sua personalidade, quem você é, a parte mais nova do seu encéfalo. Lá dentro tem o sistema límbico, que é o sistema mais antiguinho, reptiliano, que contém a tua raiva, né? Atingido a tua raiva, o seu sistema reptiliano, o que o seu sistema nervoso quer? Ou fugir ou congelar. Você só tem essas duas estruturas. Ou você congela quando você tá com raiva, tudo parece confuso e você não fala nada. Tá funcionando normal, né? A Luana me mandou um direct falando que tinha travado. Ou você congela ou você sai correndo. E daí esse entendimento que quando a raiva é ativada, essa parte aqui, ela literalmente levanta e você só consegue se comunicar a partir dessa. Uma vez que isso é atingido, a amígdala sendo atingida, você não consegue ter mais cognição, sua cognição vai embora. Você tá com raiva, você não pensa mais. Essa sua parte desapareceu. Não adianta tentar dirigir um carro, não adianta tentar conversar, não adianta tentar ter diálogo, não adianta tentar fazer as pazes, não vai dar certo. Uma vez isso atingido, o que acontece? A gente entra naqueles coisa de mandar a pessoa a merda, né, falar coisas que você se arrepende depois, né, tomar atitudes que você se arrepende depois, assim por diante. O que a gente faz nessa situação? Que eu falei,
que eu tô fazendo resumo. Respira, quem tava no início já sabe. A figa não coloca o dedão pra... Mas vocês entenderam. Você respira, você faz movimentos. Primeiro você respira, porque a primeira coisa que você esquece de fazer é respirar. Respirou, é isso que você vai fazer com o teu marido, Cida, quando ele, né, respira, vai pra longe da pessoa com quem você tá com raiva e faz movimento. Movimento, gente, cura, movimento é vida. Vai fazer aula do Will, entendeu? Fundamental. Tem mais gente na aula aqui, ó. Priscila Pata, Sara, Vanessa, vai tudo fazer aula com esse povo. Movimento, ele te cura. O movimento é fundamental. Então, se sentiu raiva, você tem que fazer movimentos, porque o seu corpo ele tá preparado para fugir de um leão. Ele se sente agredido, ele se sente atacado. Para você voltar à racionalidade, você tem que trazer essa fisicalidade pro corpo. Soca o travesseiro, grito na mão. Ai, quero tanto fazer aula do Will, gente. Tá na lista, coisas que eu tenho que fazer nessa pandemia. Aproveitar que ele tá dando aula online. Enfim, você vai lá e se mexe. Se mexe, se mexe, se mexe, se mexe, se mexe, se mexe. Depois que você se mexe, né, você consegue, tipo, dar uma acalmada, aí você vai pra parte mais difícil, que é entrar num estado de curiosidade e num estado de compaixão. Quando você entra nesse estado de curiosidade e empatia, de perguntar assim, tá, por que eu tô com raiva disso aqui? Por que isso que a pessoa... Porque assim, o que a pessoa diz sobre a pessoa, não diz sobre mim. Por que isso tá me afetando tanto? Né? E que é esse momento de autoinquirição. Autoconhecimento é fundamental. Se você não tem autoconhecimento, você não vai pra lugar nenhum nessa vida. Você fica lá repetindo padrão, entalado, mesma coisa, não dá, entendeu? A gente precisa revolucionar o mundo, acabar com a fome, acabar com a miséria, tem coisa demais pra fazer, entendeu? Então não fica preso no seu padrão, faz curso de autoconhecimento, se vira nos 30, se resolve, porque a gente precisa resolver a humanidade, né? Então começa se autoconhecendo. Então você faz esse movimento de autoinquirição, que é se auto-perguntar por que eu fico puto com isso? Por que isso me atinge tanto? E ter compaixão e empatia. Porque possivelmente isso vai num lugar de uma sombra sua infantil. Isso indo numa sombra sua infantil, você começa, tipo, a não ter controle. Não tem controle mais, né? É realmente o lugar que você tem que realmente olhar e curar realmente. Olhar para esse trauma, olhar para essas questões. Acho que foi isso que eu falei. Bora fazer print da tela. Quem é novato não sabe. Vou explicar o que é o print da tela. Eu peço, né, para você que tá aqui consumindo um material disponível, que eu preparei uma aula, li um livro, né, tô compartilhando toda a minha experiência com um sentimento que é fundamental para a espiritualidade, tô compartilhando coisas importantes, né, se você tá aqui há uma hora, você acha que isso é importante, né, senão você não estaria aqui comigo até agora. Então, se você acha que é importante também chamar pessoas para essa tribo de revolucionários do amor, né, para essa tribo de pessoas que acreditam que a base de toda revolução é o amor, que a gente precisa falar sobre isso, você tira um print da tela, que eu vou fazer uma pose, né, e coloca nos seus stories e diz, gente, aula gratuita todas as sextas-feiras às 8, não perde, e põe meu arroba, o meu arroba. E depois dessa aula, gente, eu vou fazer um post com todos os melhores insights. E daí eu queria que vocês comentassem e marcassem um amigo. Se você não quer tirar o print e pôr nos seus stories, vai no post que eu vou colocar e marca um amigo. Fala, gente, olha, vem pra essa aula. Então eu vou fazer um post dos melhores insights. Vou parar de falar pra você tirar o print. Vocês estavam com saudade do meu chapéu? E daí vou ver se eu respondi a dúvida da Cida. Cida, eu te respondi? Cadê a Cida? Me diz se eu te respondi. Se eu não te respondi, me manda um direct. E eu vou fazer oração pra gente terminar. Pra quem não sabe, eu faço oração todas as aulas. E quem tiver dúvida, me manda um direct. Então é isso, gente. Põe nos seus stories pra vocês chamarem mais pessoas pra tribo dos revolucionários do amor.
Ah, que bom, sua linda. Eu vou colocar um post sobre os melhores insights e vocês marquem as pessoas para as pessoas virem ou manda um post que tu gosta para aquele amigo que tem tudo a ver com isso aqui que eu tô falando. Você pensa aí xamanicamente, quem é a pessoa que vai gostar da Sara? Essa pessoa vai vir em todas as aulas dela, vai amar ela, vai divulgar ela pra todo mundo. É essa pessoa que você vai mandar um direct, entendeu? Vai falar assim, vem. Eu respondi, Cida, deu certo? Tá, vamos fazer oração. Ai, ai. Não vai embora, gente, não perde oração. Oração é muito importante. Muito, muito importante. Respira fundo. Sente a sua raiva, sente a sua revolta, sente a sua mobilização energética, sente seu corpo físico, sente a sua respiração, feche os olhos, se conecta com esse sentimento digno e amoroso que é a raiva, de você se revoltar com as coisas que você não concorda com o mundo. E se une com essa sensação de transformar a raiva em arte, em dança, em cura, em compaixão, para te inspirar em fazer o mundo que você realmente quer. O mundo que você sentiria orgulho de entregar para os seus sobrinhos, para os seus filhos, para as novas gerações. Fazendo as pazes com essa raiva, fazendo dela o seu novo aliado espiritual. Que você possa sentir que a raiva é um aliado do seu corpo, da sua alma, da sua arte, da sua vida, do seu cotidiano. Que você receba essa transmissão direta pelos seus guias, pelo amor maior, pelo verdadeiro e único guru que habita no seu coração espiritual. Que assim seja. Arro! Amo vocês, revolucionários. Espero vocês próxima terça-feira. Ninguém deu sugestão de aula próxima de terça-feira que vem. Estou esperando sugestões no meu direct também. O que vocês querem falar na aula que vem? Vamos falar sobre orgasmos de novo? Arro! Lembrando de pôr o print nos stories. Se você ainda não tirou um print, vou até tirar os comentários. Pra você ir tirando o print, vou tirar meu óculos e o comentário enquanto eu dou tchau pra vocês. Tirar os comentários pra você tirar o print, colocar nos seus stories, chamar mais gente, falar, gente, aula de espiritualidade na prática toda terça-feira às 8 e lembrar de mandar, né, marcar a pessoa lá nos melhores insights. E vai lá escrever o melhor insight que você teve nessa aula pra eu saber. Tá bom? Beijo pra vocês e até terça-feira que vem. Muito bom ter vocês aqui comigo. Beijinhos, beijinhos. Ah, gente, esqueci. Tem live de ciência e espiritualidade quinta-feira com a minha professora da faculdade. Uma pessoa muito importante, é uma puta live, vai ser muito boa. Anota já na agenda e acompanha nos stories. Vai ser quinta-feira às 11h11 a live de ciência e espiritualidade construindo pontes, tá bom? Era isso. Beijo, amores.